Meu nome é Mestre Jonan, tenho 30 anos de idade, sou de família e tradição espírita. Todos meus antepassados, até da época da minha bisavó, são pessoas empenhadas na arte da magia. Tenho 2 filhos, sou casado com a Felícia, tenho uma vida muito boa, muito estruturada, e o propósito da minha igreja e desse templo justamente é falar o propósito da criação de Deus. Jonan, por que uma igreja luciferiana e por que aqui na Dutra? Então, o propósito de ser aqui na Dutra foi as próprias espiritualidades me encaminhando para cá, né? Mas acabou que foi uma coisa muito que me convém, sabe? Quando eu vim comprar esse terreno aqui, eu era do exército ainda. A espiritualidade fez eu comprar aqui, eu fiz uma casa e ficou nessa. Mas hoje em dia, com eles pedindo para mim fazer igreja, porque isso foi tudo ordem deles, né? Da própria espiritualidade. Aí eu comecei a obra. Então, hoje em dia, se a gente for colocar no contexto para divulgação dessa religiosidade, vai ser ótimo, né? Vai ser ótimo, porque todo mundo que vem para o Rio vai ver ali. Todo mundo vai para São Paulo, vai ver essa obra. Então, acaba que não as pessoas vão ter um contexto, olhando assim essa obra, vai acabar aceitando mais, sabe, a nossa parte religiosa, que antes era muito escondida. Muitas pessoas podem ver seus vídeos, seu estilo de se vestir, as imagens que você está sempre cercado, pode associar você ao mal. Sim. Mestre Jonan, pratica o mal? Não pratico mal. A Quimbanda, ela trabalha na linha da justiça. Mas, por exemplo, os policiais também são associados a pessoas ruins, porque eles colocam a lei, eles empregam a lei. Justamente o quimbandeiro faz o mesmo, só que no mundo espiritual a gente trabalha sobre a lei da justiça. A gente nunca faz a maldade para uma pessoa, mas sim, se aquela pessoa merecer, a gente sim vai fazer um trabalho de demanda para aquela pessoa apanhar do mundo espiritual, mas logo após isso, com aquele sofrimento que a pessoa estará passando, ela vai evoluir. Esse é o propósito de Deus com as espiritualidades aqui na Terra. Colocou essas espiritualidades justamente quando nós estamos ligados ao lado negativo, fazendo coisas erradas, às vezes traindo sua esposa, roubando, cometendo vários tipos de atrocidades, estrupando, essas coisas que o ser humano faz que são falho e precisa de evolução. É aí que Exu entra, é aí que Pombagira entra, sob a ordem da Trindade Luciferiana. Quando você decidiu colocar essa igreja aqui, você sofreu alguma pressão para não construir aqui? Sim, sofri muito. E como é que você lidou com isso? Da parte da população aqui, porque aqui são poucos moradores, né, não há muitos moradores dessa parte aqui de cima, eu sempre me dei bem, então não tive problema. Mas a parte das igrejas, sabe? E a parte dos bairros ao redor, que não me conhece. Eles falaram, sumiu uma criança lá em Resende, falaram, é igreja. Poxa, a igreja eu nem estava aqui ainda, que estava aqui era só pedreiro, tinha 20 pedreiro. Então já começaram a me acusar de coisas que a própria historicidade aqui no Brasil, essas mentiras, muitas das vezes contadas sobre a nossa religião, de matar criança, esse absurdo, né, que eu abomino isso, eles colocaram, assumiu a criança, então é a igreja luciferiana, justamente por causa desse preconceito que existe aqui no Brasil contra os cultos de raízes brasileiras, né, como a Quimbanda é. As suas redes sociais mostram que há pessoas de diversas religiões que te seguem, inclusive evangélicos, pessoas cristãs, que te elogiam, que gostam de você, acompanham o seu trabalho. A quem você atribui isso? A espiritualidade. A espiritualidade, ela sempre colocou como objetivo na minha vida sempre ter a melhor postura, independente da religiosidade do próximo. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Então eu tenho amizade com vários pastores. Os pastores chegam perto de mim, eu explico a minha crença para eles, eles me explicam a deles e eu super respeito e ainda absorvo muitas coisas. Tem certas coisas que a gente aprende vivendo. Então a gente se dá bem com a sociedade e entender a parte religiosa, não a parte histórica. A parte histórica tem muita mentira aqui no Brasil, mas a parte religiosa, a vivência, quando você aprende com o próximo, aprende até mesmo com o pastor a vivência dele, pode ter certeza, você vai obter mais conhecimento com o principal objetivo, ajudar o próximo. Porque a religião ela veio para isso, para ajudar o próximo a evoluir, ter uma melhor atitude e principalmente na parte da Quimbanda viver bem.
A gente trabalha com as energias da terra, que é o dinheiro, é a sexualidade. Então a gente pega essas energias que é de Exu e Pombogira e coloca para florir na vida da pessoa. Para aquela pessoa que não é olhar, a mulher que não é desejada, o homem que não é desejado, aquela pessoa que trabalha de sol a sol, chuva a chuva e nunca prospera na vida por causa de kármicos, de família. Então a Quimbanda trabalha com isso, na vida das pessoas, para fazer a vida da pessoa, o fardo ser mais leve. Foi bom você ter tocado nesse assunto, que era justamente a próxima pergunta. Você procurava por pessoas famosas. Sim. Eu já vi que teve até um jogador de futebol que não foi identificado. É. Mas teve um jogador de futebol que foi seu cliente, é assim que fala? Isso. E o que essas pessoas famosas buscam? O que elas querem? Então, como toda religião, todo mundo que procura uma religião é porque está passando um determinado tipo de problema na vida dela. Esse jogador de futebol, por exemplo, ele era uma pessoa de muita qualidade, mas não estava sendo enxergado. Entre outras pessoas que aparecem aqui, porque a gente não pode filmar, né? Que ninguém pode... Uma pessoa que é famosa não pode vir no terreiro de Mestre Jonan e vou aparecer. Não, a gente atende pessoas que já ganhou a Copa. Eu já atendi pessoas que ganhou a Copa do Brasil pra gente. Imagina se eu saio na internet falando, sabe aquela pessoa que ganhou a Copa pra gente? Eu ajudei com a minha mãe. A gente não pode colocar isso pra fora. Mas as pessoas vêm buscar ajuda. Ajuda, agora esse jogador de futebol, Jonan, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho ótimos números, eu tenho o maior número de pessoas que está lá fora. O que está acontecendo que eu não consigo? Não, peraí, vão abrir seus caminhos, vão separar esses kármicos negativos da sua vida que alguém vai te ver. Aí vai lá um olheiro, vê ele, puf, ele é o cara. Entendeu? Então a parte da Quimbanda, ela justamente tira o azar da vida da pessoa. Porque a grande verdade é que existe esse azar. Tem pessoas que trabalham, tem mulheres que vêm aqui que são lindas, são mulheres fiéis, de respeito, e não acham um homem para dar valor. Entre outras coisas que acontecem, né? Por exemplo, estrupador. Esse ano a gente conseguiu prender o segundo estrupador. Aí chega aqui, joga uma carta, deu estrupo na vida do seu filho, o que eu vou fazer? Vou correr atrás até conseguir prova e nós prender. Mexeu com a criança, a minha parte de religião defende até o final. Eu guardo até o termo sacerdócio no bolso, já faço a parte humana, que é o quê? Cobrar o que é certo. Então a gente ajuda as pessoas naquilo que elas pedem de correto. Agora, aquilo que as pessoas pedem de errado, a gente não faz. Por exemplo, teve um senhor que pediu para amarrar a própria neta. Ele abusava da neta desde os 9 aninhos de idade dela, e agora ela estava com 13 anos, já entendeu tudo que estava acontecendo, estava começando a querer falar para as pessoas e sair de casa. Então ele veio aqui para amarrar a neta, para deixar a neta no calado. O que a gente faz? Nele. Entende? Agora, se é uma outra religiosidade, pode ser que por causa do dinheiro pegue e acaba fazendo uma coisa ruim. Mas a minha igreja não. A gente justamente trabalha com aquilo que é verdadeiro, a linha da justiça. Quem deve paga e quem merece recebe. Com o ferro que tu te feriu, você pode ferir de volta. Você não precisa dar outra face. Mas cuidado, se você ferir alguém, pode ter certeza que a linha do retorno existe e você vai ser ferido também. Isso é certo. Road and let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we'll go.